Nosotras decíamos, la marea tapa la grieta. Si pensamos rocas así, viene la marea y la tapa, no ves más la grieta. Justamente porque la marea, primero, viene a traer un modo de hacer política muy diferente. Estamos ensayando una política nueva. Somos muy conscientes de que hay que transformar ese modo patriarcal, porque esa es la política macho. Fascistas! Fascistas! Não passarão! A política é uma conversa sobre o futuro. E esse futuro está sendo desenhado agora mesmo por mulheres ocupando espaços de poder. Mulheres que estão trabalhando para mudar as suas comunidades, os seus bairros e seus países. E se hoje elas estão aí, é porque antes delas, muitas outras mulheres sonharam e construíram esse caminho. Não é de hoje que as mulheres estão lutando por mais direitos e espaço na política. Por isso, eu, Beatriz Pedreira, cientista social, e a documentarista Isa Brandt, junto com o Instituto Update, fomos pela América Latina procurar quem são essas mulheres que estão transformando a política e entender o que muda quando elas ocupam o poder. Fizeram Oi, galera! Tem gente que tem medo de mudanças. Ou acha que as coisas eram melhores antigamente. Mas assim, gente, o planeta tá girando e a gente tá se transformando o tempo inteiro. O feminismo é uma dessas grandes mudanças e pode acreditar, ele não tá aí para te assustar ou te ameaçar. É tipo descobrir que você precisa de óculos. Você achava que até estava enxergando bem, mas aí quando põe lente nova, percebe que você estava vendo tudo embaçado. E o que a gente enxerga com muita clareza quando colocamos esses óculos novos é que muitas coisas que acontecem com mulheres não são ok. Não é ok ter medo de andar na rua sozinha. Não é ok ganhar menos para fazer o mesmo trabalho. Não é ok ficar com todo o serviço doméstico. E não é ok que uma sociedade plural seja governada por uns poucos homens iguais. Só quando a diversidade ocupa o poder, nós mudamos a política. Essa mudança não deixa ninguém para trás, nem mesmo aqueles que pensam que as coisas eram melhores antigamente. Na Argentina, eu conhecia Ni Una Menos, um verdadeiro levante feminista na América Latina. Bueno, Ni Una Menos surge, ¿no?, como un colectivo de comunicadoras sociales que decide unirse, para empezar, como una respuesta a los lenguajes de los medios que exhibían el femicidio de un modo que articulaban una pedagogía de la crueldad, ¿no? De un modo que, más que criticar, fomentaban. El rol, me parece, más importante de ese momento de comunicación fuerte del colectivo Ni Una Menos fue poner en circulación el concepto de femicidio, ¿no? Politizar esas muertes, y que era en realidad la punta del iceberg de una serie de violencias que estaban invisibilizadas y que no estaban conectadas con esas muertes, ¿no? El femicidio aparecía como, se llamaba antes crimen pasional. Era una locura. Cuando una mujer va a denunciar a la policía que sufrió una agresión, el policía que la atiende agrede también a su propia mujer, le resta significación, dice que no puede tomar la denuncia. O sea, toda la estructura del Estado es una estructura tolerante a la violencia. Las mujeres se están organizando para que en esas estructuras haya un quiebre de ese silencio y haya una manera de intervenir que no legitime las formas violentas. El reto es superar la visión binaria, de la que todos somos parte. Si nosotras como mujeres que nacimos, crecimos y nos desarrollamos en sociedades patriarcales no entendemos que somos parte de ese patriarcado, tenemos problemas. Se está viviendo una crisis de la familia, ¿no? Y obviamente llevando eso a la calle. La primera marcha Ni Una Menos de 3 de junio de 2015 es un punto de partida porque es la primera vez que sale a la calle la masa feminista, ¿no?
que aconteceu na Argentina contagiou toda a América Latina. A luta das mulheres ganhou ainda mais força. E no Brasil não foi diferente. Acho que a força maior está na popularização do feminismo. Não podia ficar mais concentrado na mão das acadêmicas. E agora a gente consegue provocar esses debates do empoderamento das mulheres, da capacidade... E alguns nem gostam da palavra empoderamento, né? Mas do reconhecimento do poder dessas mulheres a partir da rotina. Eu já vejo que as mulheres das ocupações, elas constroem bairros, né? Elas sabem como levantar um poste, elas sabem como passar a fiação, elas sabem como educar os filhos ao mesmo tempo. Então, assim, as mulheres conseguem construir políticas integrais. Esse conhecimento múltiplo precisa chegar no sistema político para que o Estado cumpra com o seu dever de proteção da cidadania. Então, como que a gente discute política econômica, tributação, soberania energética e por aí vai, com essa perspectiva? A Áurea Andréia e 2 vereadoras fazem parte da Gabinetona, uma experiência única de compartilhar ações e estratégias como se 4 mandatos fosse um mandato único, mas com braços em diferentes níveis do poder legislativo. É uma invenção que não está na cabeça da Gabinetona, mas que vem de um aprendizado, com as lutas, com os feminismos interseccionais, com outros conhecimentos que demonstram que quanto maior cooperação, quanto mais interdependência entre as agendas, mais condição a gente tem de sustentar as transformações que nós queremos. Seguindo os passos da Ni Una Menos, nós fomos até a Vila Fiorito, uma cidade ao sul da Grande Buenos Aires. Lá, eu conheci a Gisela, uma das organizadoras de um coletivo que faz ações para educar a comunidade sobre violência de gênero. Y en mi situación cambió bastante. Por ejemplo, en casa había cosas que no se hablaban. Ya te digo, aborto, la sexualidad, el maltrato, todo era todo muy callado, muy por debajo, se habla solo con tal persona. Y hoy no, hoy te puedo decir que hoy, por ejemplo, en mi casa yo me puedo sentar con el padre de mis hijos, con mis hijos y hablar libremente entre todos. Y para mí el feminismo es todo. O sea, antes por ahí nosotros tomábamos por normal otras cosas. Por ejemplo, una vivía encerrada en su casa, no salía o tenía que pedir permiso para ir, venir o lo que sea. Hoy en día yo te digo que no, es me voy, no sé a qué hora vuelvo, chao, me fui. Nosotros decimos, nuestra revolución ocurre en las plazas, en las calles, en las fábricas y en las camas también, pero también en la mesa familiar. Porque la familia es donde se organiza el trabajo reproductivo, que sabemos es la primera forma de explotación, ¿no? Y donde se celebran los valores y se inculca el patriarcado. Si las mujeres comenzamos a hablar de políticas de cuidado y economía de cuidado y le empezamos a exigir a los estados que cuente qué aportamos económicamente cuando limpiamos nuestras casas y cuidamos a nuestros hijos, eso conspira no contra nuestros compañeros de vida, eso conspira contra los grandes acumuladores de capital a quienes les reproducimos gratuitamente la fuerza de trabajo y por lo tanto pueden con un salario ínfimo mantener con vida a sus trabajadores. Ese salario ínfimo alcanza porque nadie cuenta que alguien debe cocinar, limpiar la casa, lavar la ropa, etcétera, porque lo hacemos las mujeres por amor. Eso que llaman amor es trabajo no pago. Yo sí sé por qué. Esta transformación que soñamos en todos los territorios, con todas las identidades, es posible. Te juntás acá, la visión te cambia todo, entendés un montón de cosas. Cuando se dicen es para el futuro, para los que vengan, no, es para los que estemos y de aquí para adelante. De aquí, es urgente. Exacto. Es urgente. Na Argentina, a Ni Una Menos estimulou a criação da Maré Verde, uma campanha pelo direito ao aborto legal. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou o projeto, mas em seguida foi vetado pelo Senado.
El aborto se discutió en toda la sociedad, en los lugares más remotos, en los espacios menos vinculados quizás con cuestiones de derechos sexuales y reproductivos, y que surgieron muchos relatos de abortos en las familias de sus abuelas, de sus tías, de sus madres, que pudieron contarlo por primera vez y como aliviar esa sensación de que había alguna culpa de ellas, ¿no? Y ser abrazadas por el feminismo en esa decisión. Yo creo que estas son las cosas que le dan como un salto cualitativo al movimiento de mujeres en general en una sociedad. Uma coisa ficou clara pra gente nessa jornada: a desigualdade é inimiga da democracia. Tanto que o levante feminino no Chile é protagonista das manifestações contra a desigualdade do país. A gente está na marcha sênior das teses. São as mulheres maiores de 40 anos que estão fazendo a dança, que está reavivendo o movimento. Está muito emocionante ver mulheres mais velhas nessa criatividade, nessa beleza linda que vai começar agora, a gente vai olhar. Essa energia, mas reconfigura todo esse protesto no Chile, trazendo mulheres de todas as idades cantando, fazendo uma coreografia, felizes, sorrindo, crianças, mulheres grávidas, denunciando a violência do Estado, denunciando o autoritarismo, denunciando esse basta, esse jeito de fazer política não dá mais, e trazendo uma nova estética completamente diferente que convida muita gente para fazer política. El Estado opresor es un macho violador, tiene que ver con lo que significa lo que decíamos desde un principio, que la mujer siempre es el objeto más vulnerado en esta situación si hablamos de desigualdad y más vulnerado si hablamos de abuso. Entonces creo que ponen el dedo nuevamente las mujeres ahí en la herida, y las mujeres nuevamente somos, o son en estos casos, las que dicen, mira, las cosas se pueden hacer siempre de otra manera. Entonces creo que en la calle había muchas mujeres además expresándolo con carteles, mujeres a cargo de hijos solas, mujeres a cargo de sus padres que están enfermos, mujeres a cargo de maridos que están enfermos. Muchas me decían, primera vez que vengo a una marcha, y venían con su ropa de trabajo, de oficina, incluso con la plaquita que dice su nombre y dónde trabajaba. O sea, estamos hablando de ese fenómeno que era algo que yo nunca había visto. Hablan de un montón de barbaridades que hacemos nosotros en la calle. Nosotros los saqueadores, nosotros los violentistas. Por favor, ¿quiénes son los más grandes saqueadores del país? ¿Un cabro que se mete a un supermercado, a una farmacia? ¿O un tipo que te saquea toda el agua del país? ¿O 7 familias que te saquean el mar? ¿Qué es más violento? ¿Un cabro que anda con una piedra en la calle, una vieja con una cacerola? ¿O un militar con una escopeta disparándote a la cara una bomba lacrimógena donde te hace perder los ojos? ¿Qué es más violento? Pero ahora estamos en un proceso de discusión política, de qué es lo que nosotros creemos que es bueno hoy día, y que nos da la oportunidad también de ser parte y protagonista de un proceso que siempre nos dejaron fuera. Um congresso que quando você tira uma foto só mostra uma parte daquele país, não tem quem me convença que vai fazer políticas públicas para todos e todas. Então, um congresso que não mostra a diversidade do Brasil acaba fazendo políticas públicas só para um pequeno público. A gente começou esse ano uma seleção para a gente poder apoiar algumas mulheres
Então, estamos com 51 mulheres das 5 regiões de mais de 20 estados que vão se candidatar a prefeita e vereadora. Então, nós temos no time mulheres com deficiência, mulheres trans, aproximadamente metade são mulheres negras, mulheres que foram presidentes de empresa, líder comunitária, mulheres que são mães, avós, que são mais jovens do que eu. Porque é isso, mulheres de centro, direita, esquerda. Mas tem uma outra dimensão que é ética, que é de trazer essa colaboração para nos modificar também na nossa subjetividade, para que esse aprendizado do compartilhamento do trabalho num processo coletivo gere em nós mais capacidades de respeito, de solidariedade, de reciprocidade. E agora, com a pandemia, com mais certeza disso. Assim, os principais territórios hoje estão mais protegidos e que deram respostas muito antes do auxílio emergencial do governo federal. E as mulheres da quebrada lá da Serra se organizaram para comprar coisa do mercadinho próximo de casa. Uma, 2 pessoas circulam no território para entregar essa mercadoria. Aquelas experiências que preservam ainda um sentido de rede, de coletividade, de compartilhamento, de quebra das hierarquias, ou pelo menos de tentar fazer isso, são as que estão ainda dando esperança pra gente, né? Que não tá tudo perdido. Esse movimento que sai das ruas e ocupa espaços de poder ajuda a fortalecer as mulheres que estão na base. Tudo isso possibilita que as mulheres, impulsionadas por uma causa comum, cruzem as fronteiras partidárias para criar alianças ainda mais fortes. Tiene que ver con, a mí me gusta usar un concepto que es complejo para explicar, pero que es el de mujeres moleculares, ¿no? Que son esos cuerpos que han o que se encuentran en un proceso de devenir mujer, ¿no? Y devenir mujer no quiere decir ni vestirse de mujer ni comportarse como una mujer, sino activar en el cuerpo esa potencia subversiva de lo minoritario. Desde mi punto de vista, cualquier persona es feminista si constata esa desigualdad y toma la decisión en su vida de no reproducir esa desigualdad y si puede revertirla. Si estás en lugares de poder, si estás en lugares de decisión, tomo el feminismo como la principal condición política. Pertenezca o no a un partido político, pertenezca o no a una institución, lo que guía mi intervención es que soy feminista. Esta es mi postura política. Ahora. É um trabalho, né, de politizar o que é esse feminino ou o que são esses vários femininos. No existe democracia posible si no es de esa manera, por eso es que es vital que las mujeres estemos para que haya una democracia real, si no, no es real, simplesmente. Vamos continuar usando fake news para segurar o poder, porque o poder tem isso, assim, alcançar o poder, você tem várias ferramentas, mas a autoridade é quem vem do território. Eles podem ter poder, mas não ter autoridade. Tem uma questão do bem viver que é muito importante para os movimentos feministas de mulheres, as diversas lutas na América Latina. Como que a gente cuida do que está ao nosso redor e que é parte constitutiva de quem nós somos também. Né? A gente precisa parar, não tem mais jeito, assim, a gente precisa rever os nossos hábitos para ter um suspiro ainda, né? Uma prorrogação da nossa existência na Terra aqui.